Fala galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje aqui do projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a essa sequência aí de esportes. Nós estamos falando de esportes. Já fiz a diferenciação de esportes, de desporto para vocês. Na aula passada nós falamos dos esportes olímpicos, dos esportes paralímpicos. E hoje nós iremos aqui classificar esses esportes. E vamos começar a entrar na questão do treinamento. Como é que acontece o treinamento para algumas modalidades esportivas. Tá certo? Então, para essa aula de hoje eu organizei da seguinte forma. O conceito de esportes, classificação dos esportes, treinamento esportivo, início do treinamento esportivo e, por último, a avaliação. Tá certo? Esportes. Regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações, associações, federações e confederações esportivas, as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. Está aqui a imagem, eu coloquei aqui uma imagem da Confederação Brasileira de Atletismo, que é ligada à Federação Internacional de Atletismo, tá certo? Aqui, esse conceito, eu fiz aquela diferenciação para vocês quando eu falei de esporte e desporto. Que eu disse para vocês que desporto a gente tem que levar para aquele lado de recreação, de lazer, de prazer. Quando a gente fala de esporte, o conceito de esporte puramente, nós devemos lembrar de algumas expressões, como quais? Performance, alto rendimento, competição, regras rígidas, a presença de instituições que regem essas regras. Isso é esporte. Está aqui o conceito de esportes para vocês. Daí a classificação dos esportes. Eu já falei para vocês em outras aulas, quando a gente falou de educação física, que a educação física ela se divide em algumas unidades temáticas. Ginástica, lutas, jogos, esportes. Esporte é uma das unidades. Então tá aqui, ó. E dentro dos esportes, eles se dividem de algumas formas. Segundo a BNCC, os esportes são divididos em 7 categorias, que são essas aqui, ó. Rede, quadra dividida ou parede de rebote, esportes de marca, esportes de precisão, esporte técnico combinatório, esporte campo e taco, esporte de invasão ou territorial e, por último, os esportes de combate. Vamos falar agora um por um desses aqui. Esporte de rede e quadra dividida ou parede de rebote. São esportes cujo objetivo é lançar a bola em direção à quadra adversária, sem que o oponente consiga devolver. Alguns conteúdos do Impulsiona se encaixam nessa categoria. Quais são as modalidades? O tênis de quadra, o tênis de mesa, o badminton, qual mais? O voleibol, o futevôlei, a peteca. Todas são modalidades que são divididas por uma rede. Não existe contato físico entre os atletas, tá certo? Com o objetivo de fazer com que a bolinha, a peteca, toque a quadra da equipe adversária. E isso é esporte de rede. Esportes de marca, conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Modalidades que fazem parte dos esportes de marca. A patinação de velocidade. Vence uma patinação de velocidade quem? Quem chega primeiro. Quando a gente vai para aquela competição contra relógio, quem faz o menor tempo está marcado no relógio. Isso é esporte de marca. Todas as provas do atletismo. O atletismo, vocês sabem, se divide em 3. Corridas, saltos e arremesso. Na corrida vai vencer aquele que chegar mais rápido. No arremesso, aquele que arremessar o disco, o dardo, o martelo, o peso, o mais distante possível. Eles vão medir, vão tirar essa marcação. Quantos metros esse atleta conseguiu arremessar o seu instrumento. E no salto, vai vencer aquele que saltar o mais longe possível, ou o mais alto, dependendo da modalidade. O ciclismo, o levantamento de peso,
O remo, tá aqui uma foto de Isaquias Queiroz, ó. Foi campeão olímpico, porque ele foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. E tá aqui também o nosso atleta aqui do arremesso de peso, que ficou em 4º lugar, mas que prometeu que na próxima Olimpíada ele vai conseguir aí um resultado melhor. Esportes de precisão se caracterizam por arremessar, lançar um objeto. Opa, professor, o senhor falou ainda há pouco no atletismo, arremessar e lançar. Mas lá eu falava de marcas, de distâncias. Aqui eu vou falar de precisão. Procurando acertar um alvo específico. Olha aqui, ó. Procura acertar um alvo específico. Estático ou em movimento. Comparando-se o número de tentativas empreendidas. A pontuação estabelecida em cada tentativa. Exemplos. Nós temos a bocha, que é um esporte paralímpico, aí está acontecendo. O curling, tá aqui, ó, que é um esporte dos Jogos Olímpicos de Inverno. O tiro com arco, o tiro esportivo. Tá aqui, ó, uma prova de tiro com arco ali do lado. Obviamente, pontua mais quem conseguir acertar ali mais vezes o centro do alvo. É um esporte de precisão. Esporte técnico combinatório. Reúne modalidades nas quais os resultados de ação motora comparado à qualidade do movimento, segundo padrões técnicos combinatórios. Aqui existe aqui o quê? Vários movimentos, a perfeição na execução, um movimento ali junto a outro. Nós temos aí um exemplo, a ginástica. Nós acompanhamos aí a Rebeca, né? Ela executava vários movimentos, giros, rodopios. Era uma série de movimentos ali colados, né, partindo ali um junto com o outro ali. A ginástica rítmica, que é uma modalidade, está aqui do lado, ó, especificamente feminina, que as atletas utilizam as massas, os arcos, as argolas, e elas executam ali alguns movimentos ali. Tem que ter uma certa combinação, questão de ritmo, espaço e tempo. O nado sincronizado, a patinação artística. Opa, professor, você não falou de patinação ainda há pouco, quando eu estava falando de esporte de marca. Aqui eu estou falando da artística, porque aqui exige alguns movimentos, a padronização de movimentos bem executados, tá certo? Então é um pouco diferente daquela patinação que eu falei anteriormente. Saltos ornamentais. Esporte de campo e taco. Se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases, ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Como exemplos, nós temos o beisebol e o softball. Foram modalidades que foram incluídas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Que uma das questões que faz com que um esporte seja olímpico, às vezes, é aquele esporte ele ser muito praticado no país sede. Então, lá no Japão, em Tóquio, eles praticam muito o beisebol e o softball. Então, ele foi contemplado nos Jogos de Tóquio. Tá aqui, ó, o indivíduo lá arremessando a bola, aqui o outro com o objetivo de golpear essa bola, acertar essa bola com o taco, fazendo com que ela atinja uma grande distância, e o outro atleta vai fazer uma corrida em algumas bases. Invasão ou territorial. Se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe, introduzir ou levar a bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra. Campo defendida pelos adversários. Gol, cesta, touchdown e etc. Protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor de campo. Esporte de invasão. São aqueles esportes que eu tenho o objetivo de marcar o gol, de entrar no campo da equipe adversária, marcar um gol, fazer uma cesta, que é o caso do basquetebol. No rugby também, o atleta ele sai correndo lá da sua ponta, da sua zona defensiva, com o objetivo de fazer a pontuação no final da quadra da equipe adversária. Assim funciona, tá ali ó, uma imagem do rugby, a atleta ali defensora realizando um movimento que nós já estudamos, que é o tackle. As modalidades: basquete, futebol, futsal, futebol americano, handball, são modalidades do esporte de invasão. Por último aqui, das classificações dos esportes, tem o esporte de combate. Reúne modalidades caracterizadas como disputas, nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas
táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e defesa. Como exemplo, nós temos o judô, o boxe, esgrima, taekwondo, jiu-jitsu, sumô, tudo são esportes de combate. Está ali na imagem. Eu sou um praticante de uma modalidade de combate do jiu-jitsu. Está ali também o professor Tiago, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias. Inclusive, ele apanha para mim às vezes, tá? Brincadeira, galera. Os esportes, quando nós chegarmos lá no conteúdo lutas, eu vou falar algumas coisas para vocês. As lutas, ao contrário do que algumas pessoas desvirtuam os ensinamentos das lutas, a luta ensina muito mais do que a própria técnica da luta ali. Ensina valores, ensina a questão de respeito. Ao contrário do que muitos pensam, um atleta que é praticante de lutas, ele tem muito ali a sua questão ali emocional ali preservada. Ele não é uma pessoa agressiva, tá certo? Vamos agora entrar aqui na segunda parte da nossa aula, que é o treinamento esportivo. É entendido como sendo o processo de adaptação e estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo, concretamente definido. E geralmente esse objetivo está relacionado com o aumento de rendimento. Aqui eu posso voltar, quando nós iniciamos esse período, eu falei para vocês de capacidades físicas, que são aqueles atributos que são treináveis pelo indivíduo. Então, quando eu passo a treinar, quando eu passo a racionalizar a melhoria desses atributos físicos do indivíduo, eu estou praticando uma espécie de quê? De treinamento esportivo. Com o objetivo de quê? Com alcançar um certo objetivo, um certo resultado. É isso que difere a atividade física de exercício físico. Atividade física seria o que então, professor? Qualquer movimento corporal que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Eu estou aqui, eu estou praticando uma atividade física, eu estou me movimentando, mais do que se eu estivesse em casa deitado. Agora, quando a gente parte para falar de exercício físico, entra isso aqui. É algo que é planejado, estruturado, repetitivo, que visa a melhoria desses componentes da aptidão física. Daí o treinamento esportivo, galerinha, a gente vai dar uma iniciada aqui, ele se divide de três coisinhas que tem que ser feitas quando a gente vai pensar em treinamento esportivo. A primeira, nós temos que planejar o que vai ser feito, como vai ser feito. Depois nós temos que o quê? Que periodizar, dividir esses treinamentos, tá certo? E por último a gente vai avaliar, vai ver o que foi melhorado naquele indivíduo que se predispôs a treinar para uma competição, o que teve ali de melhoria. E após avaliar, a gente vai mais uma vez, que esse ciclo aqui ele acontece o tempo todo. Vamos planejar novamente, periodizar, avaliar. Esse ciclo aqui ele é constante. Professor, fale das etapas. A primeira etapa, o planejar. O que acontece no planejar? Organizar de forma detalhada e registrada tudo aquilo que irá fazer com o atleta. No que se refere a um treinamento físico. Quais os objetivos a serem conquistados e quais as formas para tentar conquistá-los. Aqui a gente vai ter uma conversa com o atleta. Vamos dizer, olha, você vai tal competição daqui a 6 meses, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. O objetivo é esse, que você alcance esse, você chegue nesse patamar. Isso aqui é o quê? É planejar. A gente não alcança um objetivo sem planejar. Planejar faz parte de toda uma organização de um treinamento esportivo. Segunda fase, que é o periodizar. Dividi-lo em partes, antecipando quanto tempo durará cada etapa, é o que irá ser feito em cada uma. Então tá aqui, ó. Quando a gente periodiza um treinamento, a gente divide ele em 3 fases. Tá aqui, ó. O período preparatório, período competitivo e por último o período o quê? Transitório. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai chegar mais uma vez naquele planejar, avaliar, aquilo tudinho lá que eu falei ainda há pouco para vocês. Primeiro ponto, período preparatório. Aqui, o que acontece? Geralmente é chamado em alguns esportes como a pré-temporada. E nele que são realizados os testes fisiológicos e avaliações médicas. Inicialmente, busca-se uma preparação geral e posteriormente uma específica. Aquele jogador de futebol voltou das suas férias,
ele vai ser avaliado fisicamente. Vai ser feita uma série de treinamentos que chama-se de pré-temporada. O que seria isso? Preparar ele para ele entrar depois no ciclo lá da sua modalidade específica, para que ele não se lesione. O treinamento esportivo ele funciona para tentar fazer com que o atleta ele alcance seu alto rendimento, obviamente que sem lesionar. Quando o atleta passa a lesionar, alguma coisa tem que ser revista, tem que ser avaliada. Nós entramos mais uma vez naquele ciclo. Período competitivo. Denomina-se o período competitivo a fase em que se disputam competições. Durante este período, busca-se a manutenção do nível de preparação física atingido. Então, nós chegamos aqui no período de competição. Geralmente é nesse período aqui que o atleta ele tem que atingir o ápice do seu condicionamento físico. Vou mais uma vez citar o futebol, que é o que mais a gente acompanha aí pela televisão. Se nós pararmos para pensar, vou pegar aqui como exemplo o Flamengo. O Flamengo foi campeão, tal. Quando inicia o ano, inicia lá o Carioca, é uma espécie de pré-temporada. E se vocês prestarem atenção, os atletas ainda estão de férias, né? Então entra ali o time B do Flamengo, começa essa competição. Quando já chega ali, aí o time do Flamengo entra numa fase de pré-temporada, não é jogando. Na segunda fase ele começa a disputar ali esse campeonato. Quando inicia o Brasileirão, inicia esse período de competição, tá certo? Aí o atleta ele vai melhorando, obviamente, cada vez mais as suas capacidades quando ele vai repetindo, quando ele entra numa rotina de treinos e de jogos, aquele ritmo de jogo. E por último, nós temos o período transitório. Contribui para a recuperação completa do esportista. Geralmente é no final da temporada, entre uma temporada esportiva e outra. Então existe aqui, o atleta teve aquele período de pré-temporada, né? Depois ele entra naquela fase específica, que é a fase de competição. E por último ele entra numa fase transitória. Que o que seria isso? São espécies de treino que nós chamamos na educação física de treinos regenerativos. É o indivíduo ele regenerar os seus tecidos musculares, toda aquela estrutura que sofreu vou usar aqui uma expressão um pouco agressiva de treinamento durante um período muito longo de treinamento. Então existe esse período que transitório, aquela fase que o atleta ele dá uma relaxada, o nível, a intensidade, o volume dos treinos passam ali a dar uma baixada, vão dando uma reduzida ali gradual, tá certo? Visando com que esse atleta mais uma vez não tenha o quê? Não tenha nenhum tipo de lesão, tá certo? Então esse período transitório ele é necessário. Às vezes as datas de um campeonato não coincidem com as dos mundiais, o atleta acaba aqui não descansando. Posso dar um exemplo aqui para vocês. Richarlison da seleção brasileira, jogador de um time da liga inglesa. Terminou a temporada inglesa, ele veio aqui representar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, no período de férias. Não teve férias. Terminaram os Jogos Olímpicos, ele já voltou e já está lá jogando. É um risco que ele está correndo à sua saúde. Um risco de lesão, alguma coisa. Então esse período transitório aqui, ele é necessário. E por último, aqui eu trouxe aqui a avaliação. Dentro do meio esportivo, seja a nível profissional ou não, é fundamental que sejam feitas avaliações periódicas no praticante do esporte. Estas avaliações são realizadas antes do início de qualquer trabalho e durante seu período de prática. Então, percebam aqui, avaliar é sempre importante. Eu tenho que ter dados concretos, eu tenho que ter informações, para que assim eu consiga montar um bom treinamento para o meu atleta, para o meu aluno. Então, percebam que essa expressão avaliar surge no início, né? Naquela fase lá da pré-temporada. Durante o período competitivo também, esses atletas eles são avaliados constantemente para nós percebermos o nível, o que aquele atleta já conseguiu atingir, se está cumprindo as metas que foram ali traçadas. Como eu já falei para vocês, o planejamento ele é essencial, a organização. E essas avaliações são realizadas o tempo todo, buscando o quê? Buscando a melhoria dessas capacidades físicas que vocês já sabem quais são. Então, avaliar é necessário o tempo todo para evitar lesões. Na próxima aula nós iremos falar do excesso de treinamento esportivo, os problemas que pode causar à saúde desse atleta. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.
e vamos para cima, hein?